Muito boa noite para vocês aí. Ju, muito obrigado de novo por mais um convite delicioso. Estou aqui ganhando habilidades de Zoom graças a você. Ainda não sou nenhum expert, mas é muito legal, né, o que essas ferramentas nos possibilitam, né, de novas interfaces e interação com as pessoas. Então, bom, muito obrigado. Bom, gente, eu estou aqui para falar um pouquinho sobre educação, sobre novas formas de se aprender, ou talvez não tão novas assim, mas existe um resgate que está sendo feito de muitas coisas que já se praticou na história da humanidade, e agora a gente está resgatando algumas dessas coisas. Então, são novas num sentido de renovadas, né? Novas entre aspas. Bom, queria contar de mim um pouquinho, e para isso eu vou usar aqui uma apresentação. E aí eu vou compartilhar minha tela aqui e espero que vocês consigam ver aí. Se não estiverem conseguindo, me falem que a gente vê o que faz aqui. Bom, aqui é uma apresentação que eu usei essa semana, então ela está bem recente, lá no Rio. A Ju estava lá no evento e eu queria. Eu vou usar isso aqui mais como um roteiro básico, eu não vou seguir a mesma apresentação que eu fiz há 2, 3 dias atrás, porque eu não consigo fazer isso, mas ela só para me lembrar de alguns pontos que eu acho interessante trazer. E como a Juliana comentou, daqui a uns 10 minutinhos mais ou menos, eu vou fazer o primeiro break, e aí a gente já pode receber as perguntas de vocês e ver o que a gente pode conversar junto aí. Bom, essa aí é a organização que eu trabalho hoje, ela se chama Multiversidade, e já a gente vai poder falar mais sobre ela. E, bom, mas antes disso, acho que vale a pena comentar um pouquinho de como que eu cheguei nessa história de educação, né? Que eu não sou da educação formalmente falando, e eu cheguei a partir desse arquivo aqui, que até hoje eu tenho no meu computador, que é um arquivo que chama O Início. E, de fato, foi para mim, porque foi a partir daí que eu adentrei esse terreno desse assunto que me encanta hoje, e foi por meio, primeiro, de uma tentativa, na verdade, de adentrar o mundo formal, né, a pós-graduação formal, e a partir disso, né, eu estava muito encantado com esse tema da educação, ainda querendo saber o que eu ia fazer com isso de fato. Escrevi um projeto de pesquisa com a BNT e tudo mais, tudo bonitinho. E aí, nos 45 do segundo tempo, eu conheci um amigo chamado André Gravatar, que talvez alguns de vocês aí possam conhecê-lo, e ele tinha cunhado um termo que ele chamou de doutorado informal, que ele, poeta que é, começou a distorcer as palavras, né, no ótimo sentido, e começou a criar para si próprio um projeto de aprendizagem dentro de um tema que ele gostava, que ele se encantava, e a partir disso ele convidou mentores para acompanhar a jornada dele, ele começou a criar diálogos sobre isso para aprofundar o que ele estava pesquisando, e entregou algumas coisas para o mundo a partir dessa investigação. Então ele chamou esse processo de doutorado informal, e quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito entusiasmado com essa ideia e transformei o meu projeto, que era de pós-graduação formal, também num projeto informal, vamos dizer assim. E aí comecei a pesquisar de que formas eu poderia sustentar esse percurso, né, uma vez que eu não podia contar com bolsas institucionais, de agência de pesquisa, do tipo, e fiz então um financiamento coletivo, que eu dei o nome do projeto de Educação Fora da Caixa. Esse projeto foi em 2014, e eu consegui aqui arrecadar um montante de recursos muito até superior do que eu tinha imaginado, que me deixou muito feliz, e muito grato a essas 158 pessoas aqui que me apoiaram, né, sendo que eu tinha ali compartilhado apenas ainda uma intenção
de um projeto que eu queria fazer. Essa é uma das mágicas do financiamento coletivo. A gente consegue testar uma ideia de uma forma muito barata, muito rápida. Então, nesse projeto, eu queria escrever um livro com os resultados do projeto, da pesquisa que eu ia começar a empreender naquele momento. Aqui está a logo do projeto, né, que eu criei com base numa amiga designer maravilhosa. E uma das ideias que esse projeto busca levantar ou questionar tem a ver com essa frase aí, que é do David Roberts, da Singularity University, que é uma universidade da NASA, e ele fala que a ideia de aprender muito apenas para o caso de um dia a gente precisar, ela é absurda. Então, não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas a gente, de vez em quando eu faço essa fala em auditórios, com pessoas, presencialmente, eu pergunto, quem aqui já usou a fórmula de Bhaskara alguma vez na vida, depois que fez a prova de matemática para passar na 7ª série, nem lembro que ano que a gente aprende ela. E, geralmente, as respostas são sempre uma pessoa, geralmente um engenheiro, ou muitas vezes nenhuma pessoa utilizou a fórmula de Bhaskara depois, alguma vez na vida. Isso é muito sintomático. E é um sintoma, na verdade, de uma crise na educação que a gente tem vivido, uma crise da educação escolar tradicional, e que tem a ver com esse conteudismo, com esse cognitivismo que reina, nessa abordagem que, na verdade, é a mesma abordagem que a gente utiliza já há muitos e muitos anos. Essa ideia de carteiras enfileiradas, o professor na frente depositando conteúdos na cabeça dos alunos, recreio de 15, 20 minutos, tudo isso, pátio, são dispositivos que foram criados já há centenas de anos atrás e a gente continua utilizando eles arbitrariamente, sem parar para pensar, sem parar para refletir. E acho que se a gente está aqui hoje discutindo esse assunto é porque tem alguma coisa de muito errado nesse esquema, tem alguma coisa de muito perverso que isso faz com as pessoas. Então, tudo isso era algo que eu queria remexer, que eu queria investigar, e o meu foco sempre foi a aprendizagem de adultos, de jovens e adultos. Isso por uma questão muito pessoal, muito egocêntrica, na verdade, porque eu buscava ali respostas para perguntas que eu estava me fazendo para mim mesmo. Então, eu, como um jovem adulto, o que tinha de formas diferentes, ousadas, criativas de se aprender para mim mesmo. Eu via projetos maravilhosos, como alguns de vocês já devem conhecer, a Escola da Ponte, em Portugal, o Projeto Âncora, aqui no Brasil, ambos liderados aí pelo professor José Pacheco, e várias outras escolas, a Chaos Pilot, na Dinamarca, e projetos maravilhosos surgindo. Eu ficava encantado com tudo aquilo, mas eu pensava, poxa, mas e para mim, que já passei da idade escolar, o que existe, o que eu poderia fazer nesse sentido? O próprio doutorado informal foi a minha maneira de criar para mim mesmo um percurso de aprendizado alternativo. E, a partir disso, eu gerei, como eu falei para vocês, o livro. Na verdade, foram 2 livros que foram gestados nesse processo. Um se chama Kit Educação Fora da Caixa, que é esse amarelinho que está aqui no canto, e o outro se chama Doutorado Informal, o nome da própria abordagem que eu escolhi. E nesses links aí vocês encontram o link para vocês baixarem os livros na íntegra. Todo o material que eu tenho publicado é um material disponível abertamente. Uma premissa que eu tenho de que o conhecimento é para ser partilhado mesmo. Então, vocês podem acessar esses materiais. Depois eu posso comentar mais dos livros, o processo de feitura dos livros, e mesmo do conteúdo, caso apareça aí nas perguntas. Mas, bom, aqui mais uns 2 slides, só para a gente fazer um primeiro break.
O doutorado informal, como uma abordagem de construção de conhecimento, né, acessível a qualquer pessoa que queira, a primeira coisa que vale a pena falar é que, como doutorado informal, a gente não é nenhuma organização, não tem nenhum CNPJ por trás do doutorado informal, né? Nós somos um movimento de pessoas, pessoa física mesmo. Nosso principal ponto de encontro é um grupo no Facebook, chamado Doutorado Informal. Quem não tiver lá ainda pode entrar lá, e a gente se encontra, tem gente que conversa sobre os processos que estão criando lá, então é super aberto, assim, e democrático. Então, qualquer pessoa pode iniciar um doutorado informal em qualquer área do conhecimento que lhe encante, né? E o doutorado informal, a gente começou a fazer uma série de encontros aqui em São Paulo para entender melhor o que a gente concebe como doutorado informal, né? Qual que é esse conceito que está por trás. E a gente chegou em 5 princípios que a gente denominou provocativamente de CAPS, né? Como aí uma nova CAPS para novos tempos educacionais. E CAPES é um acrônimo, né, para uma sigla para essas 5 palavras aí que vocês estão vendo: curiosidade, autonomia, percurso, entrega e sabedoria. Então, depois eu posso falar um pouquinho mais desses conceitos, desses princípios, se for o caso, mas o fato é que a gente entendeu que uma pessoa fazendo um doutorado informal, necessariamente o que ela está fazendo é um percurso de aprendizado baseado, né, que contenha esses 5 elementos: curiosidade para pesquisar o que ela quiser pesquisar, autonomia para criar o percurso do jeito que ela quiser, percurso, que é percorrer integralmente, né, o curso de algo, então é criar o seu trajeto, criar o seu projeto de aprendizagem, a sua estrutura, né, e percorrê-la integralmente, ter iniciativa e acabativa, entrega, no sentido de compartilhar, seja no meio do processo, seja ao final, alguma coisa preciosa, alguma coisa valiosa com o mundo. Então, pode ser no formato que cada um quiser, mas é preciso que haja esse compartilhamento, esse transbordamento de conhecimento, para que seja considerado um doutorado informal. E, por fim, sabedoria, no sentido de para que se constrói, para que se utiliza determinado conhecimento. Então, uma reflexão a respeito da aplicabilidade do conhecimento, né? Então, né, muito sucintamente, os princípios, eles são explicados dessa forma. E aqui, só para finalizar esse primeiro bloco, mais recentemente eu publiquei também apareceu aqui se você está curtindo o webinário. Vou falar que sim, eu estou curtindo. Eu não posso votar porque eu sou painelista. Bom, eu publiquei recentemente uma tradução de um livro que se chama A Arte da Aprendizagem Autodirigida, desse autor chamado Blake Boyles, ele é dos Estados Unidos, e vocês conseguem também baixar esse livro por meio desse link aí, que está embaixo. Está tudo no meu site, então se vocês forem alexbretas.com.br, vocês vão achar todos esses links lá que eu falei. E esse livro é muito, muito legal, foi uma delícia traduzir ele, porque o Blake é meu amigo e a gente fez esse projeto juntos, porque eu queria muito que o conteúdo que ele produziu pudesse estar acessível aqui para a gente também em português, porque eu acho que é um conteúdo muito valioso. Então, a gente fala pouco de aprendizagem autodirigida aqui no Brasil ainda, na minha percepção, e lá fora se fala muito mais a respeito desse tema. A aprendizagem autodirigida é a base, né, a partir da qual o doutorado informal, multiversidade, que a gente vai falar logo mais, né, todos esses projetos que eu estou comentando aqui, eles surgiram. Né, são pessoas praticando aprendizado de maneira autodirigida, né, de maneira autônoma, né, de modo que as escolhas a respeito desse trajeto são feitas pela própria pessoa. E aí vale a pena comentar aqui que não se trata de um autodidata no sentido do senso comum, né, que é aquela pessoa que se isola do planeta e não fala com mais ninguém, né, aquele estereótipo de cientista maluco, assim. Não poderia estar mais longe disso. Assim, na verdade, o aprendiz autodirigido, né, que a gente fala,
ele tem certas competências, ele constrói algumas habilidades, de modo que ele consegue colaborar com outras pessoas, ele consegue construir o conhecimento dele em rede, né? E para isso ele lança mão de vários tipos de interação, tanto online quanto offline, presenciais e virtuais, né? Que é basicamente, né, o que a gente está fazendo aqui agora, né? Então, por aqui eu vou fazer uma pausa, eu vou pedir a vocês só um minutinho também para eu ir ali pegar um copo d'água, que eu estou com a minha garganta bem seca aqui. Mas aí eu faço uma pausa aqui e depois ainda tem alguma parte para a gente falar da multiversidade e, lógico, as perguntas que vierem aí de vocês, eu acho que vai ser o mais bacana da gente discutir. Tá bom? Vou parar aqui o compartilhamento de tela. Então, enquanto o Alex vai lá pegar uma água, vocês podem fazer as perguntas. O pessoal que está também no Facebook acompanhando, se quiserem fazer perguntas sobre essa primeira parte, fiquem à vontade. Eu vou ler para o Alex e ele vai responder, tudo bem? E logo, logo ele está de volta. Bom que vocês estão gostando. Realmente é um tema muito interessante. Eu conheci o Alex há algum tempo atrás e me encantei com o que ele tinha para contar. E eu espero que, assim como contribuiu muito com o meu aprendizado, minha forma de ver essa concepção de aprendizagem, possa ajudar vocês. Então, Alex, o Voltei, André... viu, gente? Tá, então o Alex Luiz Barbosa tá falando aqui. Nossa, falou o que eu queria ouvir. Me lembrou a escola de Pestalozzi. A questão da organização escolar é complicado quando saímos da teoria e entramos na prática realmente. Como melhorar esse sistema todo? Como reviver Paulo Freire e Piaget que parecem esquecidos? Hoje em dia só vejo sistemas educacionais com vistas a serem bem-sucedidos no Enem, Prova Brasil, etc. Obrigada, André. Perfeito. Acho que essa é a pergunta central, né, que a gente precisa se fazer mais e mais, né? Obrigado pela pergunta. Eu acho que transformar esse sistema, né, como a gente conhece, um sistema que muitos de nós, ou talvez todos nós aqui, fomos educados, né, eu acho que é um desafio gigantesco, né, um desafio emergente dos nossos tempos que a gente vai precisar resolver caso a gente queira se desenvolver como nação e como planeta mesmo, como civilização. Então, eu vejo que a transformação que eu tenho visto por aí, que eu tenho incentivado, que a gente tem feito na multiversidade, é uma transformação baseada muito no trabalho de formiguinha, né? Então, são várias formiguinhas que trabalham juntas, a mudança, aparentemente, ela pode ser pequena, se a gente olhar com um olhar mais distante, mas se a gente olha lá pertinho, a gente vê que tem muita coisa sendo feita, e as formigas, quando elas se conectam, né, elas constroem aquelas maravilhas, né, aquelas cavernas subterrâneas, e a mudança se faz em rede. Então, eu gosto dessa metáfora da formiga, né, do trabalho de formiguinha, porque é justamente esse tipo de mudança que eu vejo acontecendo na educação hoje. Né? É claro que existem exemplos de sistemas, e aí eu digo sistemas públicos, né, estatais, que estão já na vanguarda de algumas políticas que eu, pelo menos, vejo como sensatas, né, do ponto de vista de política educacional, que dá para a gente citar, né? Por exemplo, Finlândia está fazendo um trabalho bem interessante, Singapura também começou um trabalho legal. Então, a Finlândia é um caso já muito conhecido internacionalmente, né? Eu tive lá no ano passado, em 2016, e realmente eles estão anos-luz, né, do que a gente poderia pensar em termos de educação, em termos de prática educacional mesmo. E tem alguns pilares muito claros, né? Só para citar alguns aqui, os professores quase todos são mestres ou doutores, eles têm, né, uma política de formação continuada do professor muito efetiva e muito intensa, e, além disso, é proibido por lei cobrar para que um cidadão finlandês tenha acesso à educação. Então, toda a educação para quem tem
cidadania finlandesa, é totalmente pública e gratuita. Então, né, dá para a gente ter uma ideia de como um sistema pode funcionar a partir desses pilares. Agora, voltando para a ideia do trabalho de formiguinha, eu vejo, por exemplo, aqui, eu vou compartilhar aqui minha tela de novo, porque já até tem uma outra parte aqui que vale Alex, a pena já mostrar. Tem mais uma pergunta aqui, se você puder responder. Dá tempo? Ou você ainda está terminando essa? Deixa eu só terminar aqui, já 1 minutinho. Depois a gente pode fazer a outra, sem problema nenhum. Fica à vontade. Deixa eu só mostrar para o André aqui. Tem esses mapas aqui, André, que vale muito a pena ver. Eu ia falar na outra parte da fala, mas já adianto aqui, que a sua pergunta já trouxe. Esse aqui é www.multiversidade.org/projetos. Esse aqui é um catálogo que a gente está fazendo como Multiversidade de iniciativas ao redor do mundo que são semelhantes ao que a gente está fazendo. Né? O que a gente está fazendo a gente chama de, né, educação autodirigida para jovens e adultos. Então, aqui vocês veem que todos os continentes estão cobertos, né, de iniciativas. A gente já catalogou mais de 90. Também tem outros mapas aqui que eu tomei como exemplo, só para mostrar mesmo, né, como essa transformação de formiguinha está adquirindo proporções mais e mais intensas. Né? Esse aqui é um mapa que eu gosto bastante, organizado por uma rede de educação alternativa latino-americana chamada REVO. Então, o endereço é map.revo.org. E aí você pode ver aqui nesse número, eles já catalogaram mais de 1.500 iniciativas, e esse mapa aqui não é voltado só para jovens e adultos, ele é voltado para educação básica, educação superior, educação formal e não formal. Então, aqui também vocês podem ter uma boa ideia do que está acontecendo no mundo a respeito disso. E, por fim, o último mapa aqui, que está com um endereço meio estranho, porque eu precisei encurtar ele, mas está nesse link aqui, que é bit.ly/esse código aqui, que é o mapa do Caindo no Brasil, que é organizado por um amigo meu chamado Caio Dib, e vocês também podem jogar Caindo no Brasil no Google, vocês vão achar o site dele, e aí vocês acessam esse mapa, que é um mapa específico do Brasil. Isso sem falar no mapa da inovação e da criatividade do MEC, que eu nem tenho aqui, o print comigo, mas que na gestão do Renato Giannini, eles fizeram, o MEC fez um mapa bem interessante catalogando iniciativas de inovação educacional pelo Brasil, vale a pena dar uma olhada. Então, também se vocês acessarem no Google MEC, Mapa da Inovação e da Criatividade, vocês vão achar lá um mapinha tipo esse, com várias instituições, essas sim catalogadas, inclusive do ponto de vista governamental, né, com essa chancela de que são iniciativas inovadoras perante o MEC. Então, assim, dá para perceber que tem muita coisa rolando e eu acredito muito nesse trabalho de formiguinha mesmo. Então, Alex, a outra pergunta que a gente tem é de uma participante que está no Facebook, o nome dela é Clícia, e ela pergunta, gostaria de saber do Alex se ele acha que a experiência de uma graduação em educação à distância poderia contribuir para a formação de doutores informais. Uma graduação à distância? Isso. Tá. Bom, vejo sim, acho que existe essa possibilidade. Eu conheço relativamente pouco sobre educação à distância, né? Acho que talvez a Juliana seja até uma pessoa melhor para falar sobre isso do que eu, mas eu não vejo por que não. Né? Eu acho que tudo depende da maneira como o olhar para o qual é feito uma iniciativa de educação formal, né? Nesse caso, uma graduação à distância. A graduação à distância, ela tem, na minha opinião, né, leiga nesse sentido, né, de que não conheço muito desse assunto, ela tem prós e contras. Né? Ela tem, por exemplo, um contra no sentido de que não existe aquela interação presencial que muitas vezes é quase o mais interessante, né, do olho no olho, né, cara a cara, que vale muito a pena nesse tipo de ambiente. Por outro lado, iniciativas como o Zoom, né, que a gente está usando aqui agora, e essa live no Facebook, que possibilitou, né, você se acessar aqui com a gente, ela possibilita algo próximo, né, do que seria uma interação presencial. Então, de pouco em pouco, a tecnologia está conseguindo também suprir,
né, esses gaps e está chegando mais próximo do que seria uma interação presencial. Né? Por outro lado, tem um pró, que é a questão da flexibilidade de tempo. Então, eu acho que tem muito a ver com o olhar. Eu acredito que, caso seja o seu caso, ou de alguém que você conheça, que está fazendo uma graduação à distância, com esse olhar de dentro desse processo, estar construindo um percurso de doutorado informal, eu acho que, assim, como que essa graduação à distância pode apoiar, pode potencializar a sua investigação de doutorado informal. Né? Acho que, se você fizer essa pergunta para você mesma, acho que daí vão sair algumas respostas. Né? Então, eu acho que é possível, sim. Eu acho que tem essa possibilidade. Temos mais 2 perguntas, posso fazer? Pode. Na verdade, o André agradeceu a sua resposta, né? E ele acha que temos que direcionar o nosso olhar para encontrar essas iniciativas, como a que você está propondo, né? A Maria Aparecida Aride Bertoncelli acha que a CAPES, que você falou, parece muito com a EAD. Eu não sei a experiência que ela tem, mas ela acha que parece a CAPES que você falou, não é? Temos uma outra pergunta do Facebook, a Fernanda Souza Silva pergunta: Alex, como devem ser esses espaços? Como fica a organização espacial da escola? Como vocês trabalham? Online? Perdi o início e ela não sabe se você já falou sobre isso. O trabalho do doutorado informal e da multiversidade. Perfeito. Bom, vamos lá. Em relação à organização espacial, acho que tem múltiplas possibilidades, acho que isso já é algo que destoa do que a gente conhece como educação tradicional, né? Porque se você chega numa sala de aula tradicional, você certamente já sabe o que esperar. Né? Vão ser, muito provavelmente, carteiras enfileiradas com um professor falando na frente, um quadro negro. Quando muito se tem, né, uma escola mais tecnológica, mais high-tech, tem um quadro, né, conectado à rede, tem iPads para as crianças ou coisas do tipo, mas isso não altera, em vários casos que eu já acompanhei, de escolas que têm muito recurso, escolas privadas, isso não altera a lógica de configuração do espaço, porque não altera a abordagem de educação que está sendo construída naquele hardware ali, né, na base do sistema, a filosofia educacional para o qual aquele espaço serve. Então, a primeira coisa que eu diria é que tem possibilidades muito diferentes. Só um minutinho. Me desculpa aqui, gente. Fazer o webinar em casa tem dessas coisas. Bom, continuando, eu acho que existem essas múltiplas possibilidades. No caso da multiversidade, que eu posso falar um pouquinho mais com detalhes, né, mais para frente, a nossa configuração espacial, deixa eu ver se eu acho uma foto aqui, que eu acho que aí vai ser muito melhor do que eu ficar falando. Vou compartilhar aqui de novo a minha tela. Olha só, essa é uma foto da nossa sala de aula, entre aspas, né? Porque a aula é uma das coisas que a gente menos faz lá. Aqui é uma foto de um dia típico da multiversidade. A gente senta muito em roda, a gente usa muito essa configuração circular, né, como uma forma de permitir o diálogo, né, como uma forma de permitir que as pessoas se olhem olho no olho. Né? Muitas vezes a gente não coloca uma mesa no centro, né, como uma forma das pessoas se enxergarem por inteiro mesmo. É claro que determinadas atividades necessitam de mesas e pequenos grupos e configurações como essas, mas quando a gente faz diálogos em plenária, é mais ou menos assim que funciona. E aqui tem uma outra foto. Essas são conversas em grupo,
E vocês veem aí que tem pequenos grupos sendo formados de 4, 5 pessoas no máximo. E, então, tem várias ferramentas, várias estratégias que podem apoiar a formação de estratégias de aprendizagem desse tipo. Por exemplo, o Word Café, que é uma metodologia de diálogo para grupos, é uma ferramenta que parece muito com esse estilo aqui dessa foto. Essas ferramentas vocês podem encontrar no Kit Educação Fora da Caixa, que é um livro que eu lancei, que tem lá o link para vocês baixarem no meu site, como eu mostrei anteriormente. Então, eu vejo que, em termos de espaço, tem uma flexibilidade, o espaço ele pode se montar e se remontar de várias formas a partir da intenção de cada experiência de aprendizado. O espaço ele não é loteado, no sentido de dominado pela intenção de alguns, ele é uma coisa que pode ser reconfigurada por todos. Geralmente, ele não é um espaço onde existem falas de um para muitos. Isso até pode acontecer. Quando eu falo falas de um para muitos, eu estou falando daquele típico espaço onde uma pessoa fala e muitas pessoas assistem. Isso é uma configuração eminentemente hierárquica. Então, às vezes a gente faz isso, mas geralmente tem muito mais a ver com esse tipo de configuração aqui que eu estou mostrando, porque essa é uma configuração, a rigor, muito mais dialógica. E aqui vocês veem, a gente tem um espaço na República, aqui no centro de São Paulo, que é esse que a gente está utilizando aqui, e ele é muito modular, ele tem, aqui no cantinho, ele tem mesas que a gente pode pegar e montar, ele tem, sim, os recursos audiovisual, internet, televisão, Flipchart. O Flipchart é uma coisa que eu acho que pode ser muito interessante para essas configurações, ter um cavalete e aquele bloco de Flipchart, porque aquilo pode possibilitar um grupo fazer uma colheita. Quando eu falo colheita, eu estou me referindo a uma síntese feita de uma conversa que está ocorrendo em grupo. Então, é uma ferramenta barata que eu nunca vi, ou vi pouco em escolas, vi pouco em sala de aula, que pode ser bem interessante para esse propósito também. Alex, só 2 comentários. Parece que o público de educação à distância está bem interessado na questão de novas formas de aprender. A Clícia agradeceu e convidou você para conhecer um pouco mais da educação à distância da UENF. Inclusive, você já teve a oportunidade de contar com eles, É bom dar esse depoimento aí. Inclusive, o Alex já nos deu a oportunidade de fazer uma videotutoria, no caso, com uma ferramenta interna na plataforma CEDERJ, que é onde são ofertados os cursos à distância da EAD UENF, e então acho que ele conhece um pouquinho, mas a Clícia está reforçando o convite para que você conheça melhor a educação à distância da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E a Márcia Lígia Casarim está comentando que conhece bem a educação à distância e a presencial também, e que ela tem depoimentos de cursistas, já que ela é professora formadora, que acham que ela é mais presencial que muitos professores que tiveram. E a Fernanda Souza Silva agradece pela resposta e achou que a foto da resposta é muito didática. Então, agradeço e agora acredito que você vai dar sequência, Alex? Perfeito. Poxa, que bom, Que bom saber que existem experiências de educação à distância que estão indo tão bem, Que estão gerando tanta satisfação. Fico feliz. Bom, vamos continuar aqui, então. Eu já adentrei aqui alguns tópicos, Então, eu vou passar o mais batido por eles que eu já falei. Deixa eu aqui compartilhar minha tela, que eu já estava mostrando aqui sem compartilhar. Pronto. Bom, aqui eu estava falando do livro, que eu traduzi. Gente, por favor, se interessarem por esse assunto, baixem esse livro, que vale muito a pena, desse camarada aí chamado Blake Boyles. Bom, falando um pouquinho mais agora da Multiversidade, a Multiversidade é um projeto que eu cofundei com mais alguns amigos,
e foi no ano passado, então a gente ainda está em um período super recente, né? E a gente tem como propósito, né, na nossa organização, ajudar pessoas adultas a resgatar a paixão por aprender. Então, imaginem, né? Paixão por aprender, né, que é uma coisa que a gente não vê tanto por esses dias e que a gente acredita que é o básico. A partir daí, a gente vai conseguir todo o resto, né? As pessoas vão ter a possibilidade de construir as suas trajetórias com a CAPES, que eu falei lá atrás, com curiosidade, com autonomia, né? Então, aqui vocês podem ver uma série de projetos que se baseiam nas mesmas premissas da multiversidade. Esses projetos, eles estão todos naquele mapinha que eu passei para vocês, né, que vocês conseguem acessar no multiversidade.org/projetos. Então, aqui eu só separei alguns dos que eu mais gosto, né, e tem alguns, inclusive, no Brasil. Esse aqui no cantinho é uma comunidade colaborativa de aprendizagem livre em Floripa, ele se chama comunidade.cc, e é um projeto super interessante que vale a pena conhecer. Vocês acessam o link no Google, deixa eu jogar comunidade.cc. Tem a Recital é o núcleo da multiversidade em Salvador, na Bahia. Então, se tiver alguém da Bahia aí nos ouvindo, pode procurar também esse núcleo, que é super legal. Então, esses mapinhas aqui eu já vou passar batido, porque eu já mostrei para vocês. Depois eu posso colocar os links no chat aí para ficar mais fácil. Esses mapas têm muita coisa, vocês podem dar uma olhada. Aí aqui é uma foto de quando a gente começou o primeiro encontro da multiversidade. Foi nessa sala lotada que a gente começou a co-criar as bases da ideia que hoje veio a ser o projeto que a gente toca. Aqui estão alguns dos valores e das palavras-chave que deram origem ao projeto. Então, quando a gente se perguntou lá naquela sala lotada o que a gente busca numa nova proposta de universidade, as pessoas falaram autoconhecimento, visão sistêmica, competências socioemocionais, criatividade. Apareceu uma outra votação aqui do Eminário, eu vou fechar. Quando elas foram perguntadas a respeito de valores norteadores, então tem corresponsabilização, empatia, cooperação, né? Então, são palavras aqui, não vou ler todas, obviamente, mas que surgiram a partir desse primeiro contato que a gente teve, onde a gente fez 2 reuniões abertas ao público, para a gente co-criar, junto com as pessoas, o que elas achavam que deveria ter, ou que deveria ser essa universidade alternativa, essa universidade renovada. Aqui é um pouco de como a gente entende o processo de aprendizado dentro da multiversidade. Então, a gente entende o processo com base nessas 4 fases: exploração, desenho, investigação e entrega. Não sei se está muito pequenininho aqui, se vai dar para ler, mas a primeira fase, né, o primeiro passo da aprendizagem livre, da aprendizagem curiosa, que a gente propõe na multiversidade, é uma fase de exploração. Então, a pergunta base é: o que eu quero realmente aprender? Então, os temas, os conteúdos, os assuntos, eles são de livre escolha. A pessoa pode, inclusive, cruzar áreas, ela pode buscar um enfoque totalmente transdisciplinar, ela pode criar alguma coisa nova, do zero, né? E isso tudo requer uma exploração, como se fosse um barquinho navegando em alto mar, e sem saber ainda para onde ir. Mas aquela exploração, ela é muito importante, ela é imprescindível, na verdade, porque é aí que a inovação cria terreno para acontecer, não é mesmo? E a partir disso, a pessoa tem um tempo para explorar livremente as suas paixões, os seus talentos, aquilo que move ela, e ela passa por um portal, né, que tem um portalzinho, que é o portal do foco, em algum momento. Durante todas essas fases, a gente apoia a pessoa, né, para que ela vá se desdobrando em cada uma dessas etapas. E quando ela passa pelo portal do foco, ela chega numa segunda etapa, que é a etapa do desenho. Desenho aqui muito no sentido de design mesmo, de projetar.
Então, ela cria, nessa etapa, um projeto de aprendizagem, com base no foco que ela encontrou na fase de exploração, que é um foco que não precisa ser o foco da vida, né? Aquilo provavelmente vai mudar com o tempo, pode mudar, inclusive, muito rapidamente, mas é um foco para ela ter ali alguma segurança para olhar para a realidade. E nesse caminho do desenho, nessa etapa, a pergunta central é: quais os caminhos para aprender o que eu quero aprender? E ela vai desenhar essas estratégias. A partir daí, ela passa por um outro portal, que é o portal do Mão na Massa, e chega na terceira etapa, que é a investigação propriamente dita. A investigação já estava ocorrendo desde a primeira etapa de exploração, mas aqui a gente destaca ela como uma etapa em si, e a pergunta-chave para essa etapa é: que coisas novas eu estou descobrindo, eu estou criando, eu estou conseguindo fazer? Né? Que olhares novos eu estou tendo? E aí, a partir dos resultados que ela começa a obter a partir dessa fase de investigação, ela passa por um outro portal, que é o portal do compartilhamento, e ela chega na etapa da entrega, né? Que assim como o princípio da entrega lá no doutorado informal, aqui também a gente estimula as pessoas a oferecer os aprendizados dessas investigações para o mundo. A gente acha isso super importante, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. Então, essa é a pergunta central, né? Como oferecer os aprendizados ao mundo nessa etapa. E aí ela chega, né, no último portal, que aí ela dá reinício ao ciclo, que é o portal de feedback, né? A partir da comunicação, do compartilhamento daqueles resultados para o mundo, ela tem acesso a feedbacks, a obra dela, digamos, interage com as pessoas. Isso pode ser desde um TCC, né, no sentido mais formal da palavra, até um documentário, uma peça de teatro, tá, gente? A entrega aqui é uma coisa cujo formato é decidido totalmente pela pessoa. E vale a pena dizer que todas essas 4 fases, elas estão inclusas dentro de cada uma das fases. Então, é como se fosse um processo fractal, né? É uma ideia de que o todo contém as partes e as partes também contêm o todo. É um pouco difícil de explicar às vezes, mas é como vocês imaginam. A fase de desenho, por exemplo, ela contém dentro dela exploração, desenho, investigação e entrega. A entrega da fase de desenho, muito provavelmente, vai ser um projeto de aprendizagem daquela pessoa, né? A intenção de maneira estruturada do que ela quer aprender durante um determinado período de tempo. Então, é interessante também notar essa questão aí. Bom, aqui tem algumas fotos da multiversidade, eu trouxe só para vocês terem uma ideia, eu já mostrei aquelas, né, na pergunta anterior, mas aqui é uma reunião de mentores que a gente teve, a gente tem uma rede de mentores na multiversidade, que são pessoas com experiências muito variadas no mercado, na academia, no governo, e que acreditam na ideia, acreditam no projeto e puderam aí dedicar algumas horas do seu tempo mensal para apoiar os processos de aprendizado que a gente tem dentro da turma. Hoje a gente tem uma turma de 23 pessoas aqui em São Paulo, presencial, e no ano que vem a gente pretende ampliar esse número e também modificar um pouquinho o processo. Então, aqui tem uma foto de uma imersão que a gente fez num local super bonito, com essa natureza maravilhosa. Aqui a gente tem algumas dinâmicas que a gente fez junto com eles, logo nessa imersão também. Aqui tem o logo dessa turma, essa turma se chama Inversos, e o nome Inversos foi o nome que eles mesmos se deram, né? Eles se batizaram dessa maneira. E uma frase que eles usam como um slogan dessa turma é: eu vim aqui para me lembrar de quem eu sou. Então, eu acho bem interessante como que eles enxergam a multiversidade numa frase tão forte, né? Aqui a gente fez um processo junto com eles de cada um falar em roda os valores que eles entendiam que eram essenciais para pautar a convivência nossa na multiversidade. Então, cada um falou um monte de coisa, a gente colheu aí nesse flip chart muito confuso, mas aí a gente transformou isso numa síntese que veio a ser essas 4 duplinhas de valores aí, né, que são uma espécie de equilíbrio dinâmico, né, que são coisas que se complementam, cada uma delas.
Então, esse é um exemplo de como que também um processo de construção coletiva de valores pode ser feito também em escolas, universidades, né? Isso tem ferramenta para isso, não é difícil de fazer. Aqui são as fotos que eu já tinha mostrado, né? E aqui, por fim, para a gente poder conversar mais um pouquinho, eu gosto sempre de finalizar, né, esses papos falando um pouquinho de aprendizagem autodirigida, né, que é o tema daquele livro lá que eu fiz propaganda, do Blake Boyles, que eu traduzi. E para o Blake, e para mim também, eu concordo bastante com ele, aprendizagem autodirigida, esse tipo de aprendizado, ele pode ser entendido a partir de 4 princípios. O primeiro princípio é escolher aprender, estudar ou praticar alguma coisa porque ela é interessante, importante ou significativa para você, né? Então, se responsabilizar por essa decisão de escolher, né, o tema, o conteúdo. A segunda premissa é buscar de maneira proativa pessoas, recursos, parceiros e as demais ajudas que você vai precisar ao longo desse caminho. Claro que aqui isso não implica fazer essas coisas sozinho, né, mas certamente ter a responsabilidade por buscar e desenvolver as capacidades, porque são necessárias capacidades aí, né, competências para saber fazer essas buscas. O terceiro elemento é definir o sucesso da aprendizagem nos seus próprios termos. Então, não deixar que um terceiro imponha uma métrica de sucesso para o seu aprendizado. A responsabilidade pela sua aprendizagem, se ela é construída a partir desses critérios aqui do aprendizado dirigido, a métrica disso, a maneira de mensurar a qualidade desse resultado, ela é dada por você mesmo, das maneiras que você entender que são as melhores. Então, por exemplo, nos meus livros, eu gosto de pensar que uma pessoa pode avaliar o resultado dos meus livros, o quão bom é o trabalho de investigação que eu fiz, pegando os meus livros e lendo, pura e simplesmente. Então, cada pessoa pode definir, o sucesso da sua própria aprendizagem nos seus termos. E, por fim, assumir a responsabilidade final pelo resultado de todos esses esforços, que é uma coisa, quase um desdobramento orgânico das outras 3 etapas. Então, essas 4 etapas, eu acho que elas resumem bem o tipo de aprendizado que a gente está falando aqui, que é a aprendizagem que a multiversidade propõe, é também o que o doutorado informal propõe, e é o que eu venho trabalhando aí já há algum tempo. Eu acho que aprendizado dirigido pode ser um belo antídoto, para esse sistema de educação tradicional que tolhe as nossas liberdades, que tolhe as nossas autonomias, que tolhe o nosso senso de comunidade. Então, eu acho que isso sendo feito de uma maneira cooperativa, de uma maneira solidária, em comunidade, pode ser realmente um remédio importante para o sistema educacional que a gente está vivendo hoje. Bom, aqui eu já finalizo, faço um pequeno merchandising. Eu estou promovendo um grupo, a Juliana está participando dele também, que se chama GINE, que é Grupo de Investigadores da Nova Educação. É um grupo online que também vai se encontrar aqui pelo Zoom, nessa mesma ferramenta que a gente está utilizando agora. E o GINE é um grupo que se encontra 2 vezes por mês, nas segundas-feiras à noite, e a ideia é discutir, por meio de provocações, de apresentações de textos, de vídeos, de leitura, de vivências, tudo que concerne a essa nova educação, nova entre aspas, mas esses novos temas de educação que estão surgindo a todo momento. Então, eu me proponho a mediar esses diálogos, e quem quiser participar, o valor é R$90 por mês, e pode entrar aí nesse link que é apoia.se/Alex Bretas, que é o link que está aqui embaixo dessa imagem. Aí vocês vão ver essa imagem no site, e aí vocês buscam o texto logo abaixo do vídeo e tem todas as informações que vocês vão precisar. Tá bom? Bom, acho que é isso. Quero muito, se tiver um tempinho ainda, ouvir mais perguntas de vocês. Tem isso. Mais pergunta. Eu já ia falar aqui. Perfeito. Na verdade, Alex, eu até ia falar, você não ia falar do Gini, né? Porque
Foi muito bacana, eu vou dar um depoimento da primeira experiência, então eu agradeço por você já ter falado sobre ele. E a gente tem algumas perguntas. Primeiro, um comentário do André, ainda sobre educação à distância. Ele disse que faz parte, né, ele faz educação à distância, ele é estudante, mas realmente é uma questão de buscar, seja ela à distância ou presencial. Então, ele acredita na busca, né? Uma outra pergunta do André Luiz Barbosa é se a base do projeto da Multiversidade é em São Paulo, mas se vem para o Rio em algum momento. Tá. A base, sim, é em São Paulo, André. A gente começou um núcleo aqui no início do ano passado, mas a gente está com um programa de expansão da Multiversidade para algumas outras cidades. Onde já está rolando também alguma movimentação é em Salvador, né, pelo núcleo da Recital, que eu comentei, e também em Curitiba, já rolou um encontro lá, puxado por pessoas da própria cidade, assim. Então, se essa é uma vontade, te convido, te provoco a começar um capítulo da Multiversidade aí no Rio. Talvez eu possa te ajudar, a gente pode depois marcar uma conversa, porque a ideia é expandir com base nas pessoas que estão nas próprias cidades e estão querendo fazer acontecer. Alex, tem algumas perguntas no Facebook. Primeiro, um comentário. A Cláudia Bonfá comentou lá que acompanha seu trabalho e te parabeniza, mais uma vez. Obrigado. A Fernanda Souza Silva pergunta: quando vocês estão reunidos em grupos, cada um apresenta a sua ideia, todo mundo discute, cada componente do grupo apresenta a sua ideia? Ela especificou algum contexto desses que eu falei, multiversidade? Eu acho que é da multiversidade, porque eu acho que foi no momento da foto da multiversidade, porque o doutorado informal, acho que vocês não fazem esses grupos muito. Você pode explicar também a diferença, talvez seja interessante, Alex, dessa reunião que você faz em grupos. Como é a apresentação das ideias, como é essa discussão? Tá, perfeito. Bom, na multiversidade, especificamente, a gente se encontra quinzenalmente também, aos sábados, e a gente passa o sábado inteiro juntos. A gente tem aquele espaço que eu mostrei nas fotos, né? E a dinâmica, a estrutura que a gente está utilizando para esses encontros, ela é uma estrutura bem aberta. A gente se baseia numa ferramenta já criada há algumas décadas, chamada Open Space. Se vocês digitarem Open Space ou tecnologia do espaço aberto no Google, vocês vão ver que tem muito material já construído a partir dessa ferramenta. E basicamente ela é uma agenda colaborativa. A gente cria um quadro na parede e as pessoas colocam lá o que elas querem viver de experiências, né, nesses momentos da agenda em cada espaço que a gente tem disponível. Nós, facilitadores, a gente pode também ofertar experiências de aprendizado. Então, por exemplo, algo que a gente ofertou algum tempo atrás foi uma série de encontros sobre aprendizagem autodirigida, né, que tem como base aqueles 4 elementos que eu comentei, mas como uma forma de aprofundá-los, né, de dar uma base mais sólida a respeito disso. Tudo que é ofertado nessa agenda é escolhido de livre e espontânea vontade por cada pessoa. Né? Então, as pessoas podem ofertar também livremente e escolher livremente. Caso a gente já fez algumas atividades de apresentação de ideias, mas essa não é a única atividade que a gente faz lá. Né? A gente utiliza uma série de ferramentas diferentes. Quando a gente fez a apresentação de ideia, a gente utilizou uma ferramenta que a gente mesmo criou lá, que se chama Constelação de Ideias, em que a gente dividiu as pessoas em grupinhos de 3, 4 pessoas, em pé mesmo, para dar agilidade, e aí uma pessoa era constelada, então ela manifestava ali, comunicava a sua ideia, né, que podia ser um desafio que ela estava enfrentando, a ideia de uma nova investigação, enfim, e as outras pessoas tinham um tempo para dar feedback naquela ideia. Depois rodava, depois essa mesma pessoa tinha a oportunidade de obter feedback de outras, e depois mudava também o constelado, né, então várias pessoas tinham a oportunidade de se manifestar. Uma coisa muito simples, mas que a gente entendeu que foi bem efetivo para as pessoas obterem a máxima quantidade de feedbacks possível num curto espaço de tempo. Né? Então, a gente faz essa atividade de apresentação de ideias, nesse caso a gente discutiu elas, mas nem sempre. A gente também tem outras atividades, e como o formato como um todo ele é muito aberto,
ele cabe vários tipos de abordagem diferentes, depende do dia. Alex, tem algumas outras perguntas aqui. A Clícia Grativol está perguntando qual é normalmente a faixa etária da turma da multiversidade. Uhum. Tem mais outras. Hoje nessa turma, essa eu posso responder rapidinho. Hoje nessa turma, a gente tem uma média de 25, 30 anos, eu diria, e a mais nova tem 20, a mais velha tem 39, 40 anos, por aí. Mas a gente não restringe idade, viu, gente? Então, isso é um ponto importante. A partir de 16 anos, pode vir gente de tudo quanto é idade. Acabou que nesse convite veio essas pessoas nessa faixa etária aí que eu falei. O André está dizendo que agradece o convite, né, para fazer uma turma. E aí o Casey Berbert, ele diz que seria interessante se houvesse encontros no Rio também. Então aí, André, já tem uma outra pessoa que está acompanhando a gente pelo Facebook que também tem interesse em encontros no Rio. Quem sabe vocês não podem conversar, não é? Tenho certeza que o Alex se disponibilizaria a ajudar. Mas também tem uma pergunta, Casey Berbert diz que esse conceito de aprendizagem autodirigida me parece muito semelhante ao conceito de rede apresentado por Ivan Illich. Sim, é verdade. É verdade. Tem uma pergunta ou é só Ele fez um comentário. Lê para a gente aí, Ju. O comentário foi exatamente esse. Esse conceito de aprendizagem autodirigida me parece muito semelhante ao conceito de rede apresentado por Ivan Illich. Tá, entendi. É que eu achei que poderia ter mais coisas. Não, tá bom. Não, é verdade. A ideia da desescolarização do Ivan Illich, assim como do John Holt, né, que trabalha sobre uma outra perspectiva, né, mas esses dois são os pais da desescolarização nos Estados Unidos. Na verdade, o Illich é austríaco, né, mas atuou bastante por ali. Então, realmente, tem muito a ver. A ideia de teias de aprendizagem, né, do Illich, ela dialoga bastante com o que a gente tem feito, e não é à toa. Illich é uma grande inspiração para nós, assim como Paulo Freire, assim como Yaakov Hetch, assim como vários, José Pacheco, vários dos grandes aí que a gente se apoia. A Fernanda Souza Silva diz que também tem interesse nos encontros no Rio. Que bom, Fernanda. Eu acho que tem um grupo, hein? E a Fernanda Souza Silva também diz que é muito legal que você falou que é simples e sofisticado e elegante sobre os encontros e as constelações. Perfeito, acho que essa é uma boa síntese. Obrigado por ela. E eu posso fazer uma pergunta? Não vou conseguir sair daqui sem fazer uma pergunta, né? Claro. Na verdade, eu tenho uma pergunta de quais são os maiores desafios relatados pelos aprendentes da multiversidade do doutorado informal. Assim, o maior desafio, as maiores dificuldades e como é que vocês fazem em relação a essa... Quando sempre existe, né, em tudo que a gente faz na vida, em algum momento você se depara com um desafio, e como é que é a ação de vocês, da multiversidade, os mentores, facilitadores, como funciona esse apoio dentro dessa equipe que vocês já têm hoje? Eu vou só puxar um texto aqui, Ju, que eu acho que vai ser também complementar à resposta que eu vou te dar sobre essa pergunta. Só um minutinho. Enquanto você procura, a Clícia pergunta se você divulgam os resultados do percurso da aprendizagem para o público em geral. A gente tem compartilhado bastante do processo da multiversidade no blog. Então, eu vou deixar aqui o blog para vocês verem. Vou deixar o link aqui já no chat. Tem vários textos comentando os pulsos, né, que são esses encontros quinzenais que a gente faz. Então, lá já tem bastante material. Deixa eu pegar aqui o texto da Ju. Ju, achei. Tem um texto que eu escrevi já há um tempinho, um dos primeiros do blog da Multiversidade, que, inclusive, eu tomei como inspiração um TEDx do
Alan Webb, que é um cara que é um dos cofundadores do Open Masters, que é um projeto análogo ao doutorado informal, mas nos Estados Unidos. E o título do texto é Os 3 Medos da Educação Informal e como a multiversidade pode ajudar a enfrentá-los. Então, acho que vai muito ao encontro da sua pergunta, né? E eu abri ele realmente porque eu continuo reconhecendo esses medos na prática nossa educacional lá, assim como no doutorado informal também, eu já tenho visto isso com alguma frequência. Então, os 3 medos são: eu não serei reconhecido, eu vou ficar sozinho no processo e eu acho que eu não vou ter disciplina suficiente. Então, são 3 questões aí delicadas. A primeira questão do reconhecimento tem a ver com o fato de que na educação informal a gente não dá diploma, né? Ou pelo menos não é essa a forma primeira, a forma primordial de se certificar e reconhecer o conhecimento construído. Existem outras formas, né? Na multiversidade, a gente tem trabalhado, por exemplo, a partir de portfólio de aprendizagem. Então, para cada aprendiz, a gente estimula eles a manter atualizado, a gente ajuda eles a construir um portfólio em que eles catalogam, registram tudo o que eles estão fazendo na multiversidade e fora, e que pode ajudar, por exemplo, a compor um currículo numa entrevista de emprego, por exemplo. Existem dinâmicas de autoavaliação e feedback que a gente utiliza bastante também. Existe o feedback dos mentores. Então, por exemplo, se uma pessoa está buscando uma investigação na área de sociologia da educação, a gente conecta essa pessoa com um sociólogo da educação que pode dar feedback especializado para ela nessa área. Então, a gente faz essas pontes. Então, existem N formas de trabalhar a questão do reconhecimento do conhecimento, né? Na multiversidade e nessa dinâmica de aprendizado informal. Por acaso tem alguém na multiversidade trabalhando com economia circular, Alex? Não sei se é exatamente com esse nome, mas tem algumas pessoas que estão trabalhando com técnicas de diálogo e tem algumas pessoas interessadas em economia colaborativa. Que eu acho que são temas um pouco próximos, né? Entendi. É só uma curiosidade, porque é um tema que tem aparecido bastante aqui para a gente na rede de pesquisadores, né? E também para o pessoal do Núcleo de Economia Circular que começou aqui no Rio. Então, com o webinar que aconteceu hoje, eu não sabia essa resposta, eu não tenho ideia muito dos temas. Você pode só falar brevemente dos temas que vocês têm trabalhado na multiversidade, brevemente? É possível? Claro. Então, a gente, imagina só, né? Isso é um grande desafio, porque a gente recebe pessoas com interesses muito diversos. Então, a gente precisa encontrar uma forma, né, geralmente no início do percurso, onde eu uso a palavra clusterizar, né, que é criar clusters, criar agregados para que as pessoas possam encontrar motivações, interesses comuns. E a partir daí trabalhar juntas se quiserem, ou trabalharem individualmente se preferirem. A gente evita criar qualquer tipo de dinâmica obrigatória, que a gente vê muito na sala de aula tradicional, né, do tipo, formem grupos de 4 pessoas, você com fulano, você com cicrano. A gente evita esse tipo de coisa ao máximo, e a gente deixa a critério deles a possibilidade de se associar a outras pessoas ou não. Então, considerando esse desafio, a gente tem temas, por exemplo, deixa eu abrir aqui um outro arquivo que vai me ajudar a responder isso. Pronto. A gente tem desde facilitação de processos colaborativos, que tem sido um tema bastante quente lá ultimamente, até economia comportamental, né? Tem umas 2 pessoas que estão bastante interessadas nisso, educação financeira, economia comportamental. Tem algumas pessoas que estão bastante interessadas em autoconhecimento, tem algumas ali, eu diria umas 2 ou 3 do grupo de 23, que estão trabalhando bastante alimentação, com foco em alimentação consciente, inclusive cozinhando pratos. Essas pessoas, inclusive, fazem a festa, né, nos nossos eventos, né? A gente adora muito
essas pessoas maravilhosas que cozinham, fazem nosso dia melhor. Tem pessoas estudando futurismo, estudando futuros desejáveis, especialmente no campo da educação. Tem pessoas estudando colagem, né, técnicas de colagem como uma abordagem artística e uma abordagem para grupos também. Tem algumas pessoas que estão interessadas em teoria U, em CNV, que é comunicação não violenta, em permacultura. Então, assim, os temas são os mais variados, empreendedorismo social, só que esses temas, eles têm, quase todos eles, interfaces entre eles. E são essas interfaces entre eles que a gente busca evidenciar para eles, de modo que facilite aí eventuais associações, né, para que eles possam trabalhar juntos se tiverem essa vontade. Muito bacana. Alguém tem mais perguntas? Porque está chegando o nosso tempo, Alex. Infelizmente, sempre passa muito rápido quando você conversa com a gente. Nós, da Rede de Pesquisadores, gostaríamos de agradecer novamente sua parceria. Muito obrigada. Agradecemos. O Gini, recomendo a todos. Realmente tem sido bacana aquela experiência lá, o texto que você compartilhou, muito legal. Então, assim, eu agradeço a presença de todos e a gente espera vocês num próximo webinário. Alex, sinta-se sempre convidado, use nosso espaço da Rede de Pesquisadores sempre que quiser. E eu acredito que tenha sido... Os temas são bastante interessantes, não na multiversidade. Realmente o pessoal está bem na fronteira, né? Futurismo é muito bacana. E o pessoal a Maristela está dizendo que foi muito legal, o André Luiz Barbosa está dizendo que foi muito rápido, mas foi ótimo. Obrigado, Alex, e a toda a equipe. Nós agradecemos também a todos. Realmente foi muito rápido, sempre é. E Jeovar Miguel está falando que possíveis caminhos podem ser traçados inicialmente para trazer ideias desse tipo para o interior de um estado do Nordeste, que ainda está extremamente ligado às normas tradicionais da sociedade. Desculpa, apareceu essa pergunta, achei que era importante fazer, Alex. Realmente, os nossos interiores aí, acredito que estão precisando de iniciativas como essa, e a rede meio que nasceu para tentar atender esse público que às vezes está longe. A Arielle está agradecendo a oportunidade, dizendo que foi ótimo, agradecendo a você, Alex, nós também agradecemos muito. Olha só, vou compartilhar aqui, deixa eu achar, que eu faço essas coisas, tá, gente? Eu adoro fazer essas pontes entre as pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui, eu tenho certeza que ele vai permitir o contato do Rai, Raimundo Otávio Mota. O Raimundo, ele é secretário de Educação de uma cidade no interior do Ceará. Ele esteve num curso que eu fiz recentemente com algumas amigas, e ele está promovendo uma transformação educacional super interessante lá no sistema público dessa cidade. E é super interior, assim. Então, para essa pessoa que perguntou, eu não sei se está aqui dentro, se a pessoa está dentro do webinário ou fora, Ju. Ela está fora, Alex, ela está no Facebook. Mas eu vou passar lá na rede, eu estou passando todos esses links que a gente está compartilhando aqui, eu também estou compartilhando na nossa live lá onde está, então estou compartilhando o Facebook do Otávio aqui também, para que o pessoal que está acompanhando pelo Facebook da rede tenha acesso. Então, todos os links que você compartilhou, eu também compartilhei alguns, tomei a liberdade de compartilhar alguns, né? Então, seu site, não é? Alguns outros, eu também compartilhei. Então, tá lá no site da Rede de Pesquisadores, e a Juliana Moraes está dizendo também que achou muito interessante, está parabenizando você. Nós tivemos um público bem fiel aqui no Facebook, acompanhando você. Eu vi que algumas pessoas tiveram problemas com a ferramenta, quem estivesse usando o Linux, mas, na verdade, a gente tem como resolver isso, é só procurar a gente, viu, pessoal? Quem estiver usando o Linux aí, que a gente dá uma assistência especial para vocês em qualquer outro momento. Então, Alex, eu espero que não tenha tido problema compartilhar todos os links que você falou. Então... Não, de forma alguma. E deixa eu só completar aqui a resposta. Eu compartilhei o link do perfil do Rai, porque eu acho que assim, vale a pena conversar com alguém que está liderando um movimento como esse, de fato, numa cidade do interior, sabe?
Acho que seria melhor até do que eu falar, porque eu estou aqui num cenário totalmente oposto, que é São Paulo e essa loucura da megalópole aqui. Mas eu tenho certeza que é possível fazer isso dentro de uma cidade do interior, dentro de pequenos vilarejos. Eu também vim do interior, eu sou de uma cidade do interior de Minas, então, poxa, eu super aconselho daí para frente, assim, e qualquer ajuda que precisar pode me contactar, pode entrar no meu Facebook, mandar mensagem. Às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Então, estou aí disponível também para apoiar. Eu acabei de perceber que os links que você compartilhou foi só compartilhado com os panelistas, mas todos os links compartilhados aqui estão na nossa página, na rede de pesquisadores, tá, pessoal? Então, quem não curtiu, curta, compartilhem, porque toda essa ação que a gente está fazendo na rede de pesquisadores é realmente para compartilhar conhecimento e para que eu possa, nossa equipe possa compartilhar com vocês todo o conhecimento de pessoas como o Alex, que a gente tem tido o privilégio de encontrar, e cada uma dessas oportunidades a gente gostaria de compartilhar com todos vocês. Então, a gente novamente agradece a paciência e a presença. Sei que a gente passou um pouquinho do horário, mas é inevitável. Estava bom demais o papo. Obrigada. Desculpe o horário, Alex, e agradeço. Que isso. Obrigado a vocês aí, gente, que ficaram. Um abraço em cada um. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Até breve, Alex. Beijo. Até breve, pessoal. Beijo. Tchau, tchau.